Olá, olá. Espero que estejam todos bem. Sou a Carol, vim aqui mais uma vez falar um pouquinho sobre pensamento computacional. E hoje nós vamos fazer uma atividade, um exercício com listas, né? Usando algumas funções específicas para isso. Então, a gente vai ver como montar algumas listas e como selecionar alguns elementos específicos dessas listas. De novo, né? Sempre é bom relembrar que a gente usa o Dr. Hackett ou o Scheme para fazer a atividade. A diferença básica entre os dois é que o Scheme ele é online, então eu posso acessar de qualquer dispositivo, inclusive do meu celular. Né? Dá um pouquinho de trabalho digitar aí, mas é possível acessar. E o Dr. Max tem umas funções a mais, né? Então, algumas imagens, algumas funções mais específicas são geradas ali. A gente vai fazer o uso hoje do Scheme para fazer essa atividade. Então, vamos abrir aí nossa atividade. Estamos aqui no Scheme, com a atividade já prontinha, né, as solicitações. Lembrando que essa atividade, ela foi proposta dentro de um curso que é realizado na URGS, né? Então, da disciplina de pensamento computacional. Então, o que a gente tem que entender aqui? Qual é a lógica, né, de trabalhar com isso? Aqui a gente vai verificar o nosso nome, né? Cada ali, meu nome. Se vocês estão visualizando bem, vou dar um zoom para aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que assim fica melhor, né? Para visualizar. Então, aqui nós temos as definições de tipos de dados. Então, o que é a primeira coisa que eu acho importante a gente poder deixar bem claro, e é uma das dificuldades que eu vi alguns colegas também comentando, é que a gente recebe o trabalho, desce, né, não lê nada que tá aqui, vai direto para o exercício. Então, nesse nosso caso aqui, o exercício está marcado aqui com o número 1, né, e a gente tem que fazer uma função chamada desenha forma. Aí eu venho para cá, a documentação do meu programa, né, e que já está pronta, nesse caso, e depois eu não sei mais o que eu tenho que fazer, né, eu não sei mais o que eu tenho que colocar aqui. Então, é importante, antes da gente começar a fazer a nossa atividade, que a gente leia e entenda um pouquinho o que está sendo colocado aqui. Então, aqui vem uma definição do que é o tipo de forma, tá? Tipo de forma pode ser um triângulo, um quadrado ou um círculo. Né? São essas três formas que vão fazer a nossa atividade aqui, que vão construir esse exercício. Então, eu vou trabalhar só com essas três formas que estão aqui, certo? O que é uma forma, então? Né? Então, uma forma é uma lista de elementos, né? Na qual, então, o que acontece aqui? O primeiro elemento, deixa eu dar um enter aqui, deixar claro. O primeiro elemento é do tipo de forma, e representa o tipo da forma. Então, aqui começou a complicação, porque quando eu penso em quadrado, eu penso em uma imagem, eu não penso numa lista. Então, eu tenho que entender qual é a abstração que está sendo colocada nessa atividade para que eu consiga realizar a tarefa e construir exatamente o que é necessário. Então, agora, em vez de pensar quadrado como uma imagem, eu vou pensar em quadrado como uma lista. E todos os elementos que constituem esse quadrado vão construir a minha lista, né? Então, aqui, o primeiro elemento vai ser o tipo da forma, vai ser o nome, né? O quadrado, o retângulo, o círculo. O segundo elemento vai ser a string, que vai fazer qual é a cor, que vai ser utilizado naquele quadrado, retângulo ou círculo. E o terceiro elemento vai dar, então, a medida que eu vou utilizar, né, para aquela forma, né? Então, eu tenho aqui. Se a forma for um triângulo, o terceiro elemento é um número, né? Essa medida que está aqui, né? Essa medida vai ser um número sempre, né? E então, se for um triângulo, vai ser o lado do triângulo. Se for um círculo, vai ser o raio do círculo. E se for um quadrado, vai ser o lado do quadrado. Então, independente da forma, o terceiro elemento da minha lista é um número e vai dar uma das medidas. E eu vou conseguir realizar a minha atividade com essa medida, certo? Então, seguindo, né? Eu entendi. Então, aqui tem exemplos dessas constantes fora, né? Então, eu tenho aqui algumas constantes, né? Que foram prontinhas já, pela professora da disciplina. Então, eu tenho T1, C1 e Q1.
né? T1 é o T de triângulo, né? Triângulo 1, C1 vai ser meu círculo 1 e Q1 vai ser meu quadrado 1. Para visualizar melhor, aqui como a gente está com uma tela um pouquinho menor, eu posso colocar tudo numa linha só, ou eu posso fazer assim, um embaixo do outro, né? Para a gente poder visualizar melhor. Então, o que foi feito aqui? Define T1. T1 vai ser a minha constante, tá? Perdão. Então, T1 é minha constante. Eu não vou chamar de triângulo, eu vou chamar de T1. O que tem essa T1? Essa T1 é uma lista que contém esses elementos. O primeiro elemento é triângulo, o segundo elemento vai ser a cor, red, que aqui é vermelho. O terceiro elemento é o 40, que é o tamanho, né? No caso, por ser um triângulo, vai ser o tamanho do lado do triângulo. E, claro, como é uma lista, o último elemento da lista vai ser end, né? Todas as listas sempre começam com o end, que é a possibilidade dessa lista estar vazia. É uma lista finita, né? Então, sempre vai ser end. A mesma estrutura acontece aqui para C1, né? Então, C1 vai ser um círculo, né? Vai ser um círculo. Aí vai ser um círculo azul. E a raio dele, né? Que está aqui no meu terceiro elemento, ó, que é um número, né? É um raio tamanho 30. Então, eu já tenho um triângulo vermelho e um círculo azul. Aí, depois eu tenho um quadrado. Ó, Q1 vai ser o quê? Vai ser um quadrado, né? Que cor vai ser esse quadrado? Green, verde, né? Tamanho 40. Que é o tamanho do lado, lembra do quadrado, né? É lado bar, lá outro é o mesmo tamanho. Então, eu tenho já nas finitas aqui várias imagens, né? Que são as minhas constantes, com as quais já me dão listas, né? Então, quando eu falar Q1, não é um quadrado qualquer, eu estou falando de uma lista. E essa lista tem como elemento: o primeiro elemento vai ser o tipo de forma, o segundo elemento vai ser a cor, vai ser uma string, e o terceiro elemento é um número que vai ser a medida, certo? Então eu tenho mais, eu tenho mais aqui numerados, né? T2, C2, que é o triângulo 2, círculo 2 e quadrado 2, com cores e tamanhos diferenciados. E também eu tenho 3, né? T3, C3 e Q3. Mas para que eu estou perdendo tempo fazendo isso? De novo, eu estou fazendo isso para entender como que está estruturada a atividade. Se eu não entender a estrutura, eu vou ter dificuldade na hora de organizar, tá? Bom, falei sobre as formas, que está aqui, ó, são as formas. Agora, vem as listas de formas. Então, eu vou fazer uma lista de formas com formas que também são listas, né? O que eu tenho aqui, então? É uma lista de formas, ela vai ser o quê? Sempre vai começar como vazia, e depois eu vou usar a função cons. A função cons, ela vai ajudar a construir a lista, por isso é cons, né? A gente consegue associar. E ela vai sempre construir com 2 elementos. Então, ela vai me dar um elemento que eu vou colocar em cima da lista de formas. Então, eu já tenho uma lista, eu coloco um elemento em cima, aí eu crio uma lista nova. Na lista nova, eu coloco mais um elemento em cima, crio uma lista nova. E assim vai, né? Se a gente usar o exemplo aquele de cartas, sempre, né? Tem um baralho de cartas, coloca mais um elemento em cima, tem uma lista nova, né? Daí, essa lista nova ganha mais uma carta, é uma lista nova. Nessa estrutura, né? Sempre com um elemento a mais. Por quê? Lembrando que é uma lista, né? Assim como a gente já viu a questão de conjuntos, né? A matemática, são elementos, né, que se agrupam, só que a lista é ordenada. E eu não posso acessar qualquer elemento da lista de qualquer forma, eu só posso acessar o primeiro elemento da lista sempre. Então, eu sempre vou trabalhar com o primeiro elemento e com o resto da lista. Sempre dessa forma, primeiro e resto. Então, o que a gente precisa gravar? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu dar. O que a gente precisa gravar? Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, né? Uma lista sempre vai ter. O que ela vai ter primeiro? Eu vou sempre começar a lista com empty, né? Ou seja, ela sempre vai começar vazia. E eu tenho sempre que me lembrar da função que primeiro eu tenho que trabalhar com first. E que depois que eu já trabalhei com first, já apliquei a minha função para esse first, eu vou aplicar a minha função para o resto da lista. Tá? Então, assim, essa aqui é uma dica que eu deixo para quem está com dificuldade ainda de gravar bem o que precisa fazer. Então, quando eu for construir qualquer função, geralmente uma função condicional, né? Por exemplo, olha, eu vou encontrar, sei lá,
o elemento vermelho que tem na lista, né? Dar uma lista X, eu quero a imagem, a figura, enfim, vermelha, que seja da cor vermelha. Então, eu vou sempre primeiro analisar se ela é vazia ou não primeiro. Não é vazia, vou seguir com o meu programa. Aí eu vou analisar o primeiro elemento da lista. Consegui o primeiro vermelho, ok, acaba o meu programa. O primeiro elemento não é vermelho, então eu sigo para o resto da lista. E assim vai lendo. Sempre até que eu encontre o vermelho ou que a lista termine, né? Essa é a lógica. Então, quem quiser anotar, né, essa diquinha aí que eu deixei, para a gente poder gravar o que precisa para fazer uma função para estudar, né, listas, certo? E aqui já temos algumas listas, né? Tem 3 listas definidas, ó. Então, eu tenho a LF1, a LF2 e a LF3. Nossa, por que LF? LF que é lista de formas, né? Tá aqui, ó. As constantes listas de formas, né? De novo, são constantes. É um nome que me remete a isso. Então, o que tem na LF1? Se eu olhar cada const, vou dar Enter aqui para ver se a gente consegue visualizar melhor. Ó, quantas imagens eu tenho na LF1? Eu tenho T1, C1 e Q1. Então, eu tenho 3 imagens mais que são vazias, né? Na LF2, na minha lista 2, então, eu vou ter C1 e vou ter C2. Ó, tem 2 Cs, quer dizer que tem 2 círculos apenas na lista 2, na minha lista de formas 2. Não tem mais nenhuma imagem. E na minha LF3, é a moedazinha, né? O que eu tenho? Ó, tenho T1, tenho T2, são 2 triângulos. Tenho Q3... eu tenho mais um C2, eu tenho mais um C3, e assim vai indo, né? Deixa eu dar um lardinho aqui, esse cara tudo na mesa dele. Acho que vocês conseguem visualizar, né? Então, essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, todos esses elementos aqui fazem parte da minha lista LF3. O que eu montei para a gente visualizar, para facilitar? Essa imagem aqui que eu montei para vocês, para a gente poder entender. Então, eu tenho aqui na minha lista LF1, né? Ó, aquelas imagens lá me geram essa imagem aqui, certo? Então, eu tenho triângulo vermelho, círculo azul e quadrado verde, né? A minha lista 2 é a menorzinha. O que eu tenho na 2? Eu tenho 2 círculos, um azul e um vermelho, né? Sendo o azul maior, vermelho menor. E a minha lista 3 ela é a maior de todas. Eu começo com 2 triângulos, um quadrado, 2 círculos e um quadrado. Perdão, um triângulo, né? Um triângulo verde. Então, só para a gente entender do que eu estou falando. Então, eu já tenho listas montadas e agora nós vamos fazer as atividades com base nessas listas, nessas imagens, né? Utilizando estes nomes, essas constantes. Então, por isso que é importante a gente ter claro, né? O que a gente está fazendo e entender a estrutura, certo? Aqui, então, nós ainda estamos na parte de definições. Eu só coloquei aqui esses pontinhos, né? Que é uma forma de visualizar para mim, né? Para mim, uma forma melhor de visualizar, né? Então, eu tenho uma função que pergunta se a forma que eu estou dando ali será um círculo, né? Então, aqui, ó, ela já está definida, né? É círculo e é variável, né? E eu vou usar a função que compara as strings, né? Então, lembrando, né? Essa função que compara as strings, ela pega esse primeiro elemento que está entre parênteses, que é o first VF. O que é VF? Variável form. Então, VF é variável form. Lembrando que, eu achei muito difícil, não consegui entender, então escreve aí variável form, tudo junto. Ou escreve VForm, sei lá, ó, VForm, né? A questão da variável é muito pessoal, então é importante colocar algo que fique óbvio para você, tá? Que cada um de nós consiga realizar. Então, voltando aqui, o que a função string igual, integração, ela vai fazer? Ela vai pegar esse primeiro elemento, que no caso está entre parênteses, e vai comparar com essa string círculo. Se for igual, ela vai me dar um goleiro, vai me dar verdadeiro, vai me dar true. Então, o que eu montei aqui? Nessa função define é círculo. Eu quero saber se essa variável que eu vou escrever aqui, se ela é um círculo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É círculo. Lembrando que se eu definir com ponto com acentuação, ponto de interrogação, tem que ser a mesma, né? Então, eu vou colocar aqui círculo. Círculo. Fechei, tá? É círculo. Eu tenho que botar uma variável aqui. A minha variável, eu tava copiando, né? A minha variável aqui, ó, dada a fórmula VF,
variável, eu tenho que ver se o T1, ó, ou o C1 é um círculo. Como eu sei que tudo que começa com C é círculo, vou botar o C2 aqui. Vamos ver se ele vai me dar a resposta. Ele já me deu a resposta até de outros exercícios lá. Mas aqui, ó, dá uma olhadinha que ele já me deu o true aqui, ó. Olha o true ali em cima. Tá vendo? Aqui em cima do quadradinho azul, ó, tá a respostinha, né? E já até me deu a resposta de outras coisas que tem mais adiante. Mas, ou seja, ela funcionou. Por quê? Porque eu coloquei a variável aqui e eu segui o exemplo que está aqui, tá? Por que essa função está aqui definida? Por que a gente está fazendo isso se não é ainda atividade? Porque isso vai ser base para o que eu vou construir mais adiante, tá? Então, eu já tenho aqui uma função que compara as strings, né? Define círculo, triângulo e quadrado, tá? E depois tem mais 3 funções que vai me dar o tipo de forma, a string e o número, que são os elementos que eu falei antes, que estão estruturando as listas, certo? Bom, aqui então, nessa segunda parte, ainda antes do exercício, né, que nós temos, antes do exercício proposto, nós temos 3 funções. A função medida, a função cor e a função tipo, tá? O que essas 3 funções estão aqui? Elas estão definidas para ajudar na construção das funções que vão ser feitas agora, mais adiante, né? São realmente exercícios, as atividades. E como que eu vou entender e organizar isso aqui? Eu preciso entender como é que a lista se estrutura. Então, voltando lá no início, quando a gente viu primeiro a definição do tipo de forma, estava escrito que um tipo de forma pode ser um triângulo, um quadrado ou um círculo, e que cada forma, ela é uma lista. E cada lista tem esses elementos. Então, o primeiro elemento é do tipo de forma e representa o tipo da forma, tá aqui, né? Então, o primeiro elemento vai dizer se ele é triângulo, quadrado ou círculo. O segundo elemento, então, vai ser string, né? Vai ser uma string e vai me dar o quê? A cor dessa forma, né? E o terceiro elemento é um número, tipo número, e vai me dar as medidas da forma. Sabendo dessa organização, eu consigo fazer aquelas funções que a gente pode chamar de uma função auxiliar, que é uma função pequena, e quando eu der a forma, ele vai me retornar o elemento, a informação que eu quero de acordo com essa organização dessa lista. Se for o primeiro elemento, se for o segundo elemento, se for o terceiro elemento, tá? Então, eu tenho que dizer para ele que eu quero que ele pesquise o primeiro elemento dessa lista e me dê esse retorno. Aí, então, eu quero saber o tipo. Se eu pedir para ele me dar o segundo elemento da lista, ele vai me retornar a string, que é a cor. E se eu pedir para ele o terceiro elemento da lista, ele vai me retornar um número, que é a medida, tá? Então, por isso que a gente tem que organizar as informações antes de sair fazendo o exercício e entender, né, essas informações. Então, aqui, ó, eu tenho, ó, tipo de forma, né? Já está pronta aqui a documentação. Eu gosto de deixar sempre um espacinho, né? Entre a documentação e o programinha, só para a gente visualizar melhor. Então, aqui, a função tipo, né? Dada uma forma, devolve seu tipo. Aqui está um exemplo. Se eu disser tipo T1, ele tem que me devolver triângulo. Por que ele vai devolver triângulo? De novo, ele vai lá na lista que já está definida e vai me devolver o primeiro elemento da lista. Se é o primeiro elemento da lista, eu pego a função force. Só isso, né? Então, aqui, eu usei o define, né? Tá usado aqui, na verdade, já, de novo, recebemos pronto essa função, né? Tá utilizado define, e é um tipo com a variável. Porque eu vou dizer qual é a variável que eu quero que ele analise, qual é a imagem, né? Eu vou dar o nome das imagens. E eu quero que ele me dê o primeiro elemento dessa imagem, lembrando que essa imagem é uma lista. Por isso que tá escrito force VF aqui. E o VF, de novo, né? VF é uma variável variável forma. Então, assim, quem não conseguir... eu não entendi VF, uma coisa que eu não consigo entender, não tem problema, gente. Vai aqui e escreve forma. Ó, V forma, ou variável, ou var forma. A forma, né, o jeito que você vai escrever a sua variável, ela é diferente. Só tem que manter do início ao fim. Então, eu não tô conseguindo entender com o VF, não tem problema, eu troco por alguma coisa que tu vai realmente identificar, tá? Então, aqui, embaixo tem a função cor. Eu quero a cor do T1, vai me dar um red. Quero a cor do Q1, dar um green. De novo, a cor é o segundo elemento. Então, olha como é que eu faço aqui, como é que eu estruturo. É só a gente tem que entender como é que trabalha com lista. Ele vai analisar o primeiro do resto da lista.
Porque eu já sei que o primeiro é a forma, né? Eu quero que ele é o segundo. Então, tirando o primeiro do resto da lista é o segundo, né? Então, eu estruturo desta forma aqui, tá? E a medida, que é quando eu tenho um número, que eu quero o número da informação do número da lista, eu faço, para chegar no terceiro elemento, olha o que eu faço. Eu uso o primeiro, e aí o primeiro vai analisar o resto, e desse resto vai analisar mais o resto. Então, eu vou pulando até chegar ao terceiro. Tem a possibilidade de a gente utilizar first, second, third, né? Enfim, os números em inglês que indicam os numerais ordinais, né? Que indicam a ordem. Mas eu vou deixar dessa forma, que é a forma que a professora passou, né? Enfim, a gente pode fazer adaptações. Aqui não podemos alterar nada nessa proposta de exercício. Mas é interessante saber que a gente pode sim usar outras formas, tá? Agora, finalmente, a gente vai chegar para o nosso exercício, né? Então, a função que a gente vai fazer é desenhar a forma, eu dou uma forma e ela me dá uma imagem. O que eu quero, né? Dado uma forma, gera uma imagem desta forma. Então, desenhar a forma C1 vai fazer o quê? Vai gerar a imagem do C1, que é o que está determinado lá em cima, que é um círculo com raio 30. Então, o que eu tenho que fazer? Lembrando, deixa eu pegar lá de cima, o que a gente fez? Lembrando da minha dica das listas. Vou botar aqui embaixo. Então, lembrando da minha dica para a lista, deixar aqui para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui, acho que tá tudo certo. Estou conseguindo ver bem? Deixa eu ver se acho que eu cortei um pouquinho a tela aqui, né? Não, acho que tá certo. Tá tudo certo. Então, aqui. A minha dica para uma lista. Então, né? Começa com empty, depois eu analiso o first, depois o resto, tá? Então, aqui. Define, desenha a forma VF. De novo, VF é a variável forma. Então, eu quero desenhar a forma dessa variável que eu vou colocar aí. Aí, eu faço uma condicional, tá? E aí, eu vou dar a forma para ele. Então, eu já estou dizendo qual é a forma, que vai ter uma forma ali, né? Então, quantas formas eu tenho nesse exercício que podem ser analisadas? Eu tenho 3 formas, né? Então, eu tenho quadrado, triângulo e círculo. Então, eu vou fazer uma condicional agora para cada uma daquelas, usando aquelas funções lá em cima que foram construídas e que já foram pré-definidas para essa atividade. Então, aqui eu vou utilizar quadrado. De novo, a gente vai trabalhar com condicionais, né? Então, o que a condicional faz? A condicional pega esse primeiro elemento, né? E se esse primeiro elemento for real, for verdadeiro, ela vai me devolver true, né? Vai me devolver verdadeiro. Deixa eu botar aqui mais pro longinho, para ver se vocês conseguem visualizar bem. Então, aqui, quando a regra de colchetes, ela é uma regra da condicional. É uma das regras que o computador vai ler aquela regra. Se aquela regra se encaixar no que eu tô pedindo, ele vai executar. Se não se encaixar, pula para a maneira, né? Então, eu tô perguntando se a fórmula que eu digitei ela é um quadrado. Se esse parênteses aqui, se esse elemento, o primeiro elemento, lembrando que no colchete tem 2 elementos sempre. Se o primeiro elemento for verdadeiro, ele vai me devolver o que está aqui neste segundo parênteses, tá? O que ele vai me devolver? O quadrado com a medida, né, dessa VF que eu dei e com a cor dessa VF que eu dei. Essa é a variável, tá? Porque lembrando que tem quadrados, tem quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, círculo 1, 2, 3 e triângulo 1, 2, 3. Se eu botar aqui eu tenho um quadrado, botar quadrado 2, ele tem que me dar a medida do quadrado 2 e a cor do quadrado 2. Por isso que é importante manter as variáveis iguais, seja a variável que for, tá? É importante manter a variável sempre igual. Então, aqui, o que eu estou dizendo para ele? Se for um quadrado, né, vai devolver isso. E aqui no próximo, gente, é só apropriar, dar de cima e mudar para a forma que eu quero. Então, é triângulo e é círculo. E acabou a procura. Porque essa função, ela vai desenhar a forma que eu pedi. Como só tem 3 formas, 3 regras são suficientes, né? Se eu colocar como variável aqui alguma forma, alguma coisa que não seja forma, ele vai dar aí. Se botar aqui um número ou uma letra diferente, vai dar aí. Então, aqui,
Vamos ver aqui, então, o que vai acontecer agora no exercício 1, né, lembrando, né, eu botei as chamadas para a ação desenha forma, e aí eu coloquei aqui Q2, T1 e C3. Aleatoriamente, assim, para a gente ver se vai funcionar. Vou dar um up. Pronto, tá aí o desenho. Eu tenho aqui o Q2 e meu quadrado 2, que é um quadrado azul. O meu T1 é um triângulo vermelho. Vocês conseguem visualizar aqui, bem? E o meu C3 é esse círculo laranja, certo? Então, fechou. Deu tudo certo aqui. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui só porque já está feita essa função. E a minha sugestão é sempre terminei, salva a atividade, salva, né, especialmente no Scheme, né? Deixa eu saber se pode acontecer. Então, salva aquela atividade ali. Exercício 2 agora, olha só que parecido. Ele desenha formas. Tem um S agora aqui, né? Porque a primeira, ó, desenha forma no singular. Agora tem formas, né, no plural. Então, o que acontece? Dada uma lista de formas, agora eu passo para a lista. Não estou mais na constante imagem, eu estou na constante da lista. Desenha as formas dessa lista lado a lado, tá? Então, o que eu tenho aqui? Se eu der a lista, eu tenho 3 listas. Lembram das imagens que eu mostrei para vocês? Ó, deixa eu botar aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Então, são 3 listas que eu tenho. Lista 1, lista 2 e lista 3. Se eu colocar lá LF1, tem que me dar um triângulo vermelho, um círculo azul, um quadrado verde. Se eu colocar LF2, tem que me aparecer um círculo azul e um vermelho. E se eu colocar LF3, tem que aparecer todas as imagens aqui da lista 3, certo? Então, esses tem que aparecer agora lá para nós. Vamos ver aqui. Ó, então, define, desenha fórmulas, vermelho com S, fórmulas, né? Deixa eu dar um para assumir esse número aqui, ok. Então, o que eu tenho que fazer? Mais uma condicional. Agora, eu estou realmente trabalhando com listas. Agora, eu vou usar essa regrinha aqui, ó, que eu passei para vocês, da ordem, vou ter tirado aqui e botar aqui, da ordem das minhas listas. Então, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Primeiro eu trabalho com a lista empty, que era vazia. Depois eu trabalho com a lista first, com o elemento, né, com a função first, desculpa, que é o primeiro elemento da lista, e depois trabalho na função rest, que me dá o restante, o que fazer com o resto da lista, né? Então, vamos lá. Então, eu defino, desenha fórmulas, eu tenho a minha condicional, e eu abro aqui o meu colchetes, né? Primeira coisa que eu vou fazer se ela tá vazia. Ela está vazia, essa lista, essa VLF, lembrando que VLF é variável lista de formas, né? Essa lista de formas que eu escrevi aqui, eu só tenho 3 listas, LF1, LF2 e LF3. Eu escrevi alguma ali que ela está vazia, então aqui, estou dentro da minha regra, da minha condicional, entre colchetes. Então, se o primeiro elemento que eu coloquei no colchete for verdadeiro, ele vai me devolver o que está ali do ladinho, né? Se não for verdadeiro, ele vai para a próxima regra, né? Vai seguir. Então, aqui, é vazia, essa minha VLF, ela é vazia, ele vai me devolver uma imagem vazia, que se chama empty imagem, né? Vai me dar nada, vai aparecer um lado ali, não vai me dar nenhuma informação. Se não, o que vai acontecer? Se não for vazia, porque aqui eu não quero, independente da forma, eu quero desenhar todas, né? Não interessa a forma. Então, se a lista não estiver vazia, o que eu quero que ela faça? Eu vou usar a nossa conhecidíssima e amiguíssima funçãozinha beside, né? Que é colocar lado a lado, né? Já usou isso nos outros elementos, tanto na bandeira quanto na atividade do 1, né? Então, aqui, se a minha lista não atender a primeira regra, eu vou para a segunda regra, que é o else. Então, eu vou colocar lado a lado o quê? A primeira imagem, né? Desenha a forma first. E olha só como é que funciona a coisa. Aqui é desenhar a forma, porque eu estou usando a função que eu fiz no exercício 1, que é aquela que desenha o elemento, tá vendo? Então, tudo que eu faço no exercício, eu já aproveito no próximo. Então, aqui desenha a forma. Qual é a forma que eu quero desenhar? Eu tenho que dar uma variável para ele, certo? Qual é a variável? Eu vou colocar aqui a forma específica? Não, eu vou colocar, desenhar a forma que estiver em qual lugar? No first VF, no lugar da primeiro elemento dessa minha lista. First, que é o primeiro elemento, e, de novo, VLF é a lista que eu estou dizendo para ele. Então, pode ser LF1, LF2 e LF3. Isso é uma variável. Então, o que está aí parado? Porque é uma função, né? É uma função dele.
Esse forte dessa lista é que eu quero que ele desenhe, ok? Qual é a lista? Eu vou dizer quando eu desenhar que foi feito. Vamos de novo? De repente, alguém não compreendeu? Vamos lá. Primeira variedade se a lista vazia. Se a lista estiver vazia, ele vai devolver a imagem vazia. Se a lista não estiver vazia, essas três listas, eu quero que ele faça o quê? Coloque lado a lado, beside, aqui, o quê? O primeiro elemento da lista que aparecer. Então, eu vou usar a função desenhar forma, que é o que está lá, na primeira, desenhar a forma desse primeiro elemento, first, aqui. E aí, junto, beside, é uma função que ela junta duas imagens. Então, eu boto uma imagem para uma do lado a lado. A primeira imagem, eu estou dizendo que é esse first. Qual é a segunda imagem que vai aparecer do lado? Eu tenho que dizer beside para ele poder colocar lá do lado. Então, eu vou usar a própria função desenhar formas, que é aqui que eu estou construindo, com o resto da lista VLF. Então, de novo, eu vou usar sempre int, depois first, depois rest, tá? Então, eu vou desenhar o primeiro elemento junto com o resto da lista. Se o resto tiver 30 imagens, ele vai trazer as 30 imagens, tá? Cuidando sempre da sintaxe aqui, né, gente? Eu tenho que cuidar os parênteses direitinho, o triângulo, o colchete certinho, tá? Então, o lado bom é que tanto aqui quanto no Dr. Hackett, ó, quando eu passo pelo parênteses aqui, ele já elimina o parazinho dele lá, né? Se der um erro, faltou um parênteses, alguma coisa aqui. Então, aqui, vamos chamar essa versão de desenhar formas. LF1, tem que me desenhar uma função com 3 elementos. Vamos dar um run, vamos ver se vai. Pronto, tá aqui. Ó. Então, o first é o triângulo vermelho. E os outros elementos são o resto da lista, tá? A função de desenhar formas 2, ela tem 2 círculos, né? Vamos ver se vai desenhar agora. Tá, né? Os 2 círculos. O first da LF2 é o círculo azul, e o resto da lista é só o vermelho, só tem um elemento, né? E na desenhar formas da lista 3, vamos ver aqui, vou tirar o ponto e vírgula, vou dar um run, vamos ver? Ó. Então, eu tenho aqui, acho que você não consegue ver meu mouse, né? Mas, enfim, o primeiro elemento dessa lista é o triângulo vermelho. E o resto da lista aqui, aí o resto tá aqui, ó, são esses outros elementos que estão aqui junto do triângulo. Certo? Acho que as coisas vão ficando mais claras, né, com o passar do tempo. Vamos para o próximo, então, exercício 3. Agora vai ficando mais fácil, a gente já vai entendendo como funcionam as coisas, né? Então, agora eu filtro triângulos, né? Eu vou dar uma lista de formas, tem uma lista de formas aqui, e eu quero minha lista só com triângulos. Ali, então, eu preciso relembrar a estrutura das minhas listas. Olha aqui, ó. Se for a lista 1, vai dar um triângulo. Se for a lista 2, vai dar 0, nem um triângulo. E se for a lista 3, eu vou ter apenas 3 triângulos, tá? Aí, isso que eu quero fazer, ó. Vamos ver aqui, então, como vamos fazer. Tá? Então, filtro triângulos, se a lista for vazia, vai dar vazia, né, como exemplo. E se a lista for LF1, vai dar um triângulo, tá? E aí ele vai desenhar o triângulo? Não, ele vai me dar uma lista de triângulos. Então, isso aqui é importante também, tá? Então, aqui no contrato, ó, eu não vou colocar a lista de formas de imagem, porque eu não quero que ele devolva uma imagem, quero que ele devolva uma lista só dos triângulos que compõem, que estão lá naquela lista, né? Então, ele vai me dar uma lista também, ele vai me dar uma lista construída com bons, né? Bonitinho, como estava lá em cima, tá? Então, aqui, define lista de triângulo, filtra triângulos, perdão, e, de novo, amanhã vai dar a lista de formas. Quando você usar a F1, a F2 ou a F3, é uma variável lista de formas, tá? Então, dar uma lista de formas, vem a minha condicional, e, como sempre, a primeira regra sempre vai ser empty. Se a minha VRF, se a minha variável estiver vazia, vai devolver vazio, tá? O que eu não tenho empty imagem aqui, lembra? Ó, imagem, que é o que estava lá na outra. Porque eu não quero uma imagem, eu quero uma lista, né, de retorno. Então, aqui não é empty imagem, tá? Então, aqui, eu vou... O que eu tenho que procurar? Triângulos. Então, eu vou usar aquela função lá em cima, que eu usei também no exercício 1, para saber se era triângulo. Se a forma que está naquela lista é um triângulo. Se ela não for triângulo, não interessa. Eu quero só os triângulos. Então, tá. Então, eu comecei com a minha regra para a lista vazia, né? Se for vazia, vai devolver vazio. A média não é vazia. O que o computador vai fazer? Ele vai para a minha próxima média daqui, ó. Eu vou perguntar para ele, vou usar a funçãozinha triângulo,
para saber se o primeiro elemento da minha lista, ó, first VLF, se esse first é o triângulo, tá? E lembrando que tudo isso aqui, ó, eu até vou colocar esse comentário aqui no meio, pra gente poder visualizar melhor. Deixa eu ver se eu vou puxar mais slide aqui, espero que vocês consigam visualizar bem. Deixa eu ver aqui, comentário. Assim dá para visualizar melhor, né? Só para a gente ter uma noção, né? Então, aqui, ó. Empty, né? Que é a minha regra do empty, minha regra do vazio, vou deletar aqui também. Então, que às vezes eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Sem esses comentários, assim, no meio, fica muita informação, enfim. Eu posso botar comentário no final da linha ou entre as linhas, tanto faz, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma regra entre um colchete, uma regra com outro colchete que vai até aqui embaixo, e mais uma regra que tem mais um colchete aqui, tá? E aqui eu tenho os dois parênteses que vou fechar o meu condicional e o meu define, ok? Então, tá. O que eu tenho entre cada colchete? A primeira regra, então, é a regra do vazio. Se a lista estiver vazia, eu devolver vazio. A segunda regra vai me dizer se o primeiro elemento da minha lista é um triângulo ou não. Então, tá entre parênteses aqui, ó, tá vendo? Essa é a sintaxe, ó. Entre parênteses, ó. Ah, mas tem dois aqui no final. Um parênteses é dessa first e o segundo parênteses é da função a triângulo. A gente tem que cuidar muito isso, tá? Onde fecha o quê? Então, aqui. Tô perguntando pra ele, é minha condicional, isso é um booleano, né? É triângulo? Esse meu primeiro elemento, first, dessa minha lista VLF que eu digitei, ele é um triângulo? Se ele for um triângulo, o que ele vai fazer aqui? O que eu quero que ele faça? Ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer vai construir uma lista com o primeiro elemento e com os próximos elementos do resto que forem triângulos. Como é que ele vai selecionar os próximos elementos desse resto da lista que são triângulos? Com a função filter triângulos. Ah, Carol, mas eu estou construindo a função filter triângulos. Eu vou botar a mesma função dentro dela mesma? Sim, porque eu estou aplicando agora a função filter triângulos só no resto da lista, não na lista inteira. Então, quando eu estou construindo, eu considero uma lista inteira. Eu já analisei o primeiro elemento, agora eu estou dizendo para ele analisar o resto da lista. E ele vai entrar num looping, ele vai continuar fazendo isso até que acabe a lista ou até que não tenha mais triângulos, enfim, né? Então, o que acontece? Se o primeiro elemento for um triângulo, ele vai construir uma lista, com esse elemento vai para uma lista, e ele vai pegar os outros elementos da lista e aplicar a mesma função para saber se são triângulos. Agora, se o primeiro elemento não é um triângulo, o primeiro elemento é um círculo, aí tá aqui no meu else, que é a última regra do condicional, lembra? Já fez isso antes. Então, minha última regra do condicional vai fazer o quê? Vai aplicar a função para o resto da lista. Mas por que pro resto? Porque eu já vi que o primeiro não é. Eu pego a minha lista, tiro o primeiro elemento e aplico pro resto. O que ele vai fazer? Esse resto da lista vai ter um novo primeiro elemento. Esse novo primeiro elemento vai ser analisado pelo programa. Entende? A gente tem que entender a questão da recursividade, que ela vai dentro dela mesma, só que ela não vai... A lista nunca é a mesma, a lista nunca vai ser igual, por isso que não vai dar problema. Eu estou aplicando sempre pro resto, porque eu já analisei primeiro, tá? Então, aqui, ó. Chamadas da função filtro triângulos, eu botei aqui, sabendo que a lista 2 não tem triângulos, né? Não adianta nada, vai me dar vazio. Filtro triângulos LF1 tem que mostrar um triângulo. Vamos ver aqui, ó. Aí ele criou aqui com list, né? List, triângulo, range 40. Então, esse triângulo, que está na minha lista lá em cima, da minha LF1, é um triângulo vermelho com lado 40. Por que ele botou aqui list e aqui eu usei cons? Né? É uma questão de sintaxe do próprio programa, tá? Se a gente usar list aqui, ele vai devolver cons. Eu não sei explicar realmente por quê para vocês. No Dr. Hackett, ele sempre vai colocar com cons, né? Acho que é uma questão da formatação do programa. O que eu tenho que entender é que tanto list quanto cons, eles me dão resposta com listas, né? Ó, fitotriângulos LF3, são 3 triângulos, vamos ver o que vai me dar de resposta. Ó, ele fez uma lista e botou os 3 triângulos aqui, a descrição, tá? Não botou a imagem, porque eu não pedi imagem, eu pedi só uma lista, pedi que ele crie, ó, eu escrevi aqui, ó, cons. Quando eu escrevo cons, ele entende que é uma lista, tá? Então, ele poderia colocar cons triângulo range 40, cons triângulo range 50, cons triângulo green 30, mas ele optou por colocar list, tá? Mas tá errado? Não, é a mesma coisa, ok? Então,
Vamos seguir para mais um. Eu tenho os testes aqui, check expert, né? Então, assim, se eu der a lista empty, ele devolve empty, né? Se eu der LF1, tem que me dar a resposta cons T1 aqui, né? Poderia ser cons ou list, como ele fez, né? O que a gente precisa lembrar também? O check expect não aparece, a resposta não aparece aqui no scheme, tá? No Dr. Hart ela vai aparecer, no scheme ela não aparece, certo? No Dr. Hart vai dizer se passamos ou não pelos testes. Oi, pessoal, eu vim aqui fazer uma correçãozinha antes de acabar esse vídeo, né, dessa explicação, que é na atividade 4, tá? Na função filtra formas. Então, aqui, nessa função filtra formas, né, diz aqui o que a gente precisa fazer. Então, dependendo da lista que eu der, eu vou dar duas variáveis, né? Lista de formas e um tipo de forma. Então, eu vou dizer para ele, na lista tal, eu quero somente as formas triângulo. Na lista LF2, eu quero só círculo. Na lista LF3, eu quero só os quadrados, né? Então, aqui tem um exemplo também, filtra formas, vamos pegar de baixo. Filtra formas LF1, que é a lista, triângulo. Então, ele tem que me dar essa resposta aqui. Essa resposta pode vir também cons, como pode vir list, tá? As duas funções, elas se equivalem. O que eu vim aqui atualizar, né? O vídeo que no dia que eu gravei, acho que não ficou claro. Então, vamos deixar bem claro aqui. Eu tenho define, filtra formas e as minhas duas variáveis, LF, VLF, né, que é a lista de formas, que é a lista que eu vou escolher, e VTF, que é a lista... que é o tipo de forma, a variável tipo de forma, tá? Então, como toda vez que a gente faz uma atividade, né, condicional, aqui é a minha primeira regra da condicional, é meu empty, né? Se a minha lista estiver vazia, vai me devolver vazio. Qual é a minha segunda, deixa eu colocar esse comentário aqui. Qual é a minha segunda regra? Né? Minha segunda regra é essa aqui, que ela é grande, dê uma olhadinha. Essa que eu selecionei aqui, ela é bem grande. Então, lembrando, né, na condicional, ela tá entre colchetes, e ela vai ter o primeiro elemento e o segundo elemento. Quando os elementos são muito grandes, nós colocamos entre parênteses, tá? Nesse caso aqui, meu primeiro elemento, que eu quero que ele analise, que ele vai ver se é verdadeiro ou falso, né? É esse aqui. Eu vou usar a função string igual interrogação. O que ela faz, essa função? Eu quero saber se é esse elemento que eu estou colocando aqui, se ele vai ser igual ao que eu escrevi na minha variável tipo de forma, tá? Se eu escrever quadrado lá, esse elemento tem que ser quadrado. Só que daí é aqui que vem o pulo do gato. Eu coloquei first, aí abri parênteses, coloquei first VLF. Por que duas vezes o first, tá? Então, a primeira coisa, eu vou lá na minha lista de formas, e vejo o primeiro elemento da lista. Lembra que eu falei que quando a gente trabalha com listas, a gente começa com empty, depois a gente analisa o first, depois o rest, certo? Nesse caso, o meu primeiro elemento da minha VLF, da minha lista de formas, qual é? Vou subir... Já veio determinado lá no início. Cadê minha lista de formas? LF1. Qual é o meu primeiro elemento? É um T1. LF2. Qual é o meu primeiro elemento na LF2? Vai ser C1. Vai ser um elemento, uma forma. LF3. Vai ser uma forma também, tipo. Então, presta atenção que lá na função eu quero comparar strings. Mas as minhas listas aqui, qual é o meu primeiro elemento? É uma forma. Como é que eu vou comparar a forma com string? Vou mudar a função? Não tem como comparar uma forma com string. Só que a gente tem que lembrar que essas formas aqui, T1, C1, né, aqui, já foram definidas como listas. Então, olha aqui. Olha aqui que é o meu T1. É uma lista. Qual é o primeiro elemento da minha lista T1? É uma string. Então, aqui, T1 é uma lista. Então, o meu primeiro elemento do T1 é um triângulo, entre aspas, que é uma string. Então, pensa comigo. Eu vou na lista LF1 no meu primeiro elemento. O meu primeiro elemento também é uma lista. Então, eu vou no primeiro elemento da minha segunda lista. Por isso que aqui, no exercício 4, a gente tem que colocar 3, Por isso que aqui no 4, eu tenho que colocar o first duas vezes. Porque se eu colocar first uma vez só, vai dar erro. Que ele vai lá na minha lista de formas, que eu coloquei ali, LF1, LF2 ou LF3, e ele vai ver que o primeiro elemento da minha lista não é uma string, né? E aí, o que ele vai fazer? Vai achar T1, vai achar C1, isso não é string, não tá nem entre aspas. Lembra que string tem que estar entre aspas. Aí vai dar erro.
Então, eu tô dizendo para ele, vai lá no meu primeiro elemento. Olha a estrutura, essa é a sintaxe da atividade. Vai lá no meu primeiro elemento da minha lista de formas, daqui, né? Esse aqui, ó, first variable. E esse meu primeiro elemento também é uma lista. Aí, tu vai nessa lista, no primeiro elemento dessa lista. Então, são duas listas que estão aqui embutidas uma na outra, tá? Daí, nessa segunda lista, olha o primeiro elemento. Se esse primeiro elemento for igual ao que eu escrevi aqui na minha variável, então esse parênteses da minha função vai ser verdadeiro. E se isso é verdadeiro, o que eu quero que ele faça? Ó, crie uma lista para mim, né? Ó, com os first variables, filtra formas com a forma que eu quero. Aí aqui sim ele vai filtrar com a forma que eu quero, tá? Então aqui, se eu botei na minha variável tipo de forma, triângulo, aí ele vai lá no meu primeiro elemento da minha lista de formas. Acha lá T1, opa, T é triângulo, mas T1 é uma lista. Aí ele vai na T1 ver qual é o primeiro elemento. Ah, é triângulo? Beleza, ele vai criar então uma lista com esse primeiro elemento aqui e com o resto dessa lista. Vai verificar nos outros elementos que são triângulos também, certo? Ah, mas o meu primeiro elemento deu errado aqui, ó, da string, por exemplo, na minha VLF2, se eu botar triângulo, ele não vai achar, porque a minha lista 2 só tem 2 círculos, né? Eu já sei. Aí ele vai para a terceira, que é o else, né? Se nenhuma regra anterior funcionar, ele vai continuar pesquisando a outra forma nas outras atividades, nos outros elementos da lista, tá? No resto da lista, certo? Então aqui eu tenho a chamada da função, né? Filtraformas LF1, 2, 3, botei aqui só para variar, né? Para ficar diferente. E aqui tem check inspection, vamos ver, vou dar um run aqui, vamos ver o que vai aparecer. Ó. Tá. Então o que ele me devolveu? Ó, eu pedi, a função pede, ó, lista de formas, tipo de forma, e vai me devolver uma lista de formas. Deixa eu botar mais pro lado aqui. Então percebe que aqui o scheme usou a função list, não usou a função cons. É a mesma coisa que a cons, tá? Mas aqui, ó, ele me deu a primeira lista, com todos os dados da lista. Depois ele me deu a segunda lista com círculos e a terceira lista com triângulos. Que foi que eu pedi aqui, deixa eu botar aqui pra cima para vocês poderem visualizar bem, para ver que tá certinho, ó. Deixa eu botar um ponto e vírgula, para não ficar dúvidas, ó. Filtra formas na minha LF1 quadrado. Quantos quadrados eu tenho na LF1? Um quadrado só. Então, ele fez uma lista com os elementos deste quadrado, que também é uma lista. Então, ele copiou lá o quadrado. Se eu colocar ali na LF2, são 2 círculos, né? Vamos mudar aqui, tirar o ponto de vírgula da one. Ó, o primeiro círculo tá aqui, que é um azul. O segundo círculo é um vermelho. Tá aqui. Certo? Aí, ou pode ser na mesma linha, ou pode ser em degrauzinhos, né? Então, a gente tem que ter a resposta como lista. E o terceiro triângulo, vamos ver o que ele me dá, ó. Aí que ele já colocou embaixo do outro, ó. São 3 triângulos na minha LF3, tá? Certo? Então, para deixar bem claro, eu tinha gravado essa parte diferente. Então, acho que agora ficou mais claro. Vamos seguir, então, com o vídeo, tá bom? Número 5, estamos quase terminando. Só um pouquinho, né? Bastante coisa hoje. Né? Então, eu tenho desenhar formas selecionadas, né? Aqui eu botei desenhar formas com forma tipo e agora vamos ver o que será essa junção que eu me pedindo aqui, né? Ó, desenha formas selecionadas, o meu contrato eu dou uma lista de formas, o tipo de forma eu devolvo uma imagem. Mas exatamente depois é isso. Ó, vamos ver aqui no 4. O que a filtro formas faz? Eu dou para ela também uma lista de formas, ou tipos de formas, mas ela me devolve uma lista. No exercício 4, devolve uma lista. O que eu tô querendo agora? Eu tô querendo que ela desenhe para mim. Né? Ó, olha aqui, imagem. Eu tô querendo que ela desenhe para mim agora. Então, é basicamente a mesma coisa. Né? É a mesma lógica, só para ver a imagem. O que eu vou fazer então? Eu não preciso de um monte de funções, porque eu já montei a função aqui. Eu já tenho aqui o monte de filtro forma. Eu já montei a função que desenha. O que eu vou fazer agora ali no 5, então? Ó, dada uma lista de formas, o tipo de forma devolve mais das formas dessa lista que são das do tipo lá da lona. Eu já não fiz isso antes. Já. Isso eu vou juntar essa função aí, gente. Então agora fica cada vez mais fácil, né? Então aqui, ó, desenhar formas selecionadas. Os triângulos já é mais vazia.
Aqui, desenhar formas selecionadas é LF1 triângulo, vai ser triângulo 1 que faz parte da lista LF1. Se for aqui, ó, LF3 triângulo, vai gerar mais dos triângulos T1, T2, T3, porque são 3 triângulos na LF3, né? Na lista 3. Então, o que eu coloco aqui? Coloco o define, vou dar um enter aqui só para ficar mais fácil. Coloco aqui, ó, o nome da função é tudo isso. Desenha formas selecionadas, a primeira variável é a lista, e a segunda variável é o que ela desenha. Aí eu vou simplesmente pegar a função que eu já montei ali em cima. Ó, eu quero desenhar várias formas, então eu vou usar desenho de formas, depois filtra formas. Que eu quero que desenhe o quê? O que está aqui dentro. E como é que eu vou dizer o que está aqui dentro? Eu vou filtrar as formas, né? As formas da lista LF, VLF, da forma VTF. Então, vamos de novo aqui, deixa eu botar mais pro ladinho, viu? Pra ver. Pra gente não deixar dúvidas aqui. Aqui é muito nome, né? É muito variável, a gente pode se confundir, tá? Então, define. Ó, aqui tá a minha função e eu tenho meus variáveis. Eu desenho formas selecionadas. VLF, lista de formas. Da lista que eu escolhi, eu vou escolher a que tem mais formas é a 3. Então, eu vou colocar LF3, né? Na lista de formas 3. E dentro dessa lista de forma 3, eu vou colocar triângulo. Então, a minha VTF, variável tipo de forma, vai ser triângulo, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar as formas. Porque na função anterior, na 4, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui que tá aqui desse lado. Que vocês conseguem ver aí, né? Eu fiz isso aqui, que é uma lista, né? Isso aqui é uma lista. Agora, eu quero desenhar. Então, eu preciso dizer para ele que ele desenhe isso, tá? Ele vai desenhar, ó, desenha formas, que é a função que a gente já fez lá em cima. O que ele vai desenhar na função desenhar formas? Eu vou filtrar primeiro dessa lista as formas que eu quero. Assim que eu filtrar, ele vai desenhar essas formas. É isso que eu estou dizendo para ele, tá? Então, aqui, chamadas da função desenhar formas selecionadas. Eu vou pegar aqui, vou pegar a 3, tá? O triângulo da LF3, que é o que tem mais, ó. Tirei comando, tirei comentário, tá lá meus 3 triângulos. Entendeu? Então, se eu for aqui, ó, desenha formas selecionadas, aqui, ó, círculo, LF2 círculo. Eu já sei que a minha lista 2 tem 2 círculos. Então, eu vou tirar aqui meu comentário e vou dar no ó. Ó lá, meus 2 círculos, ó. Entendeu? Eu coloquei agora, eu já fiz a função de desenha formas, tá lá em cima. Lembra aquela com mensagem, tudo já tá pronta, tá funcionando. Eu só apliquei aqui, então eu peguei funções para fazer uma outra função, né? Então essa aqui, só essa aqui é o 5. Olha que bacana. Quando eu consigo reaproveitar as funções, as coisas ficam mais fáceis. Fica de uma forma mais tranquila pra gente elaborar, né? E pra gente finalizar, então, número 6 agora. Ó, função conta formas. Agora, se é conta formas, eu vou usar o quê? Imagem? Não. Eu vou usar string? Não. Eu vou usar número. Eu vou contar as formas, né? Enfim, que eu tenha do tipo que eu quiser naquela lista. Então, ó, dado uma lista de formas e um tipo de forma, conta quantas formas dessa lista são desse tipo. É como se fosse, eu tenho uma lista de alunos, né? Então, tá, eu tenho uma lista lá na minha turma lá, 7A, que é uma turma de 7º ano que eu dou aula. Eu tenho a minha lista com os elementos e eu tenho lá se meninos e meninas. Eu quero saber quantas meninas tem na turma, né? Aí eu faço uma função dessa para contar quantas meninas tem na turma. É o order, né? Quantas meninas tem na escola, quando eu tenho uma lista de todos os alunos da escola, né? Então, aqui, olha só, os exemplos que eu tenho aqui, ó. Conta formas LF um triângulo, né? Se for aplicar essa função aqui, deixa eu botar aqui, ó. Né? Vai me dar um autónomo, porque eu sei que na lista 1, na minha lista de formas 1, de forma triângulo tem um elemento, eu tenho que me dar o autónomo 1, tá? Se for contar, se me der para ele uma lista vazia, vai me dar 0, né? Que é o que tá aqui, ó. Conta a forma elite triângulo, né? Vai me dar 0. Se eu der para ele aqui, deixa eu ver com a forma LF um círculo, vai me dar a resposta 1 também, porque eu sei que na lista 1 tem um quadrado, um triângulo e um círculo, né? Tá? Então, vamos lá. Define o quê? Conta formas e as minhas variáveis de novo. Algumas coisas que repetem. Eu tenho uma lista e tenho um tipo de forma. Lista de forma, tipo de forma. Lista de forma, tipo de forma.
E aí a gente deixa a função mais genérica, né? Mais ampliada. Eu posso usar qualquer lista e qualquer... O que vai mudar? Eu posso usar a mesma estrutura para qualquer tipo de lista, qualquer tipo de elemento que eu fizer. Eu posso aumentar as listas, posso fazer 10 listas, posso botar mais formas, posso botar estrelas, posso botar elipses, né? E hexágonos, e pentagramas, sei lá o quê. Né? E vou continuar usando a função aqui mesmo programa. Desde que eu defina aqui, lá em cima, anteriormente, os elementos, né? Com os quais eu vou trabalhar. Vamos lá, então. Condicionar. Se VRF estiver vazia, devolver zero. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, né? A regrinha de como trabalhar com lista. Sempre pegar primeiro o empty, depois o first, depois o rest. Então, eu peguei o empty aqui, ó. Se o meu empty for vazio, se mesmo meu VRF for empty, for real, verdadeiro, ele vai dar zero. Vai aparecer zero aqui no meu númerozinho, tá? Deixa eu dar um novo. Vamos apagar isso aqui. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. Cadê? Ó, apaguei ele. Vamos voltar pra cá. Desculpe, era só pra apagar mesmo, linda. Então, aqui, se a minha lista estiver vazia, vai dar um empty, tá? Se o meu primeiro elemento da lista, né, da minha lista VLF, da minha lista que eu tô analisando, LF 1, 2 e 3, for igual a string que eu vou colocar aqui, a minha variável, se ele for igual a minha variável, ele vai contar esse elemento, tá? Se ele for igual. Então, a minha variável é círculo. Se o primeiro elemento for círculo, ele vai contar, vai somar esse círculo, vai começar a contar por ele, tá? Como é que eu vou fazer então aqui? Ó? Deixa eu tirar os comentários para a gente poder visualizar melhor de novo, né? Como eu falei para vocês antes, eu acho que fica mais fácil de arrastar um pouquinho mais pro lado aqui, para que a gente entenda melhor a estrutura, né, do nosso programinha aqui. Ó, então, primeiro elemento, né? VLF, minha lista de formas. A minha lista está vazia, a função empty interrogação está perguntando. Ela é uma lista vazia e dentro do colchete é um booleano, só vai responder sim ou não. Se for sim, se for true, ele vai me devolver o que está no colchete, né? É aqui, vai me devolver zero, tá? Se essa regra for real, se ela for aplicada. Ah, mas o computador leu essa aqui e essa regra não foi utilizada. Ah, beleza, então a gente vai para a próxima regra agora, que é o próximo colchete. Aí aqui eu tenho esse primeiro parênteses ali, né? Tô perguntando se o for, ó, first VLF seria igual. O que eu tenho que saber? Eu vou dar para ele um tipo, ó, vou dar um tipo de forma, né? Então, o meu tipo de forma tá aqui. Esse meu elemento aqui, first, depois o first VLF, tá? Ele é igual, é a minha variável. A string está perguntando se esse primeiro elemento aqui é igual à minha variável VTF. Se for igual, ele vai somar, então eu vou botar mais um, e vou usar conta formas no resto da minha lista, buscando o elemento variável, tá? Então, às vezes fica mais fácil de visualizar assim, eu vou colocar aqui, ó, círculo, tá? É isso que ele vai pensar. Ó, o primeiro é círculo. Só para vocês visualizarem, tá? Opa. Vamos ver se vocês conseguem ver bem aqui. Acho que sim, né? Então, aqui. O que ele tá pensando, ó? Eu tô perguntando se o primeiro elemento, né? Ó, da minha lista de formas, ele é um círculo. Que eu escrevi lá, LF2 círculo, tá? Vamos supor, né? O que ele vai fazer? É igual, essa string, essa palavra, círculo, ela tá igual, né? Gente, isso aqui é um raciocínio do computador, tá? Não é pra vocês fazerem. É o raciocínio do computador. Ele vai ver, é igual. Se for igual, ele vai somar um e vai pegar o resto da lista de formas e vai aplicar a função conta formas do círculo. Pra colocar mais círculos, entenderam? É isso que ele vai fazer. Deixa eu apagar a hora aqui para não ter problema. Era só para mostrar para vocês o raciocínio. O que é o ETF, o que é o VNF, tá? Então ele vai fazer isso. Ele vai aplicar a função do resto da lista
e vai contar um, porque já escolheu o primeiro já atendeu o pedido, então o primeiro já conta um. Ah, mas a primeira não é a lista não é a forma que eu quero, então não vai contar. Então eu vou usar o else, ó, se a regra não atendeu, a regra não atendeu, a regra inteira else, o que vai fazer? Vai aplicar essa função conta formas, essa mesma função que eu tô fazendo, no resto de toda a lista. Pra quê? Pra achar a variável que eu quero, tá? E ele vai aplicar no resto. Aí o que ele vai fazer quando chegar no resto? A mesma coisa que tá aqui, ó. Ele vai aplicar isso aqui. A primeira no resto é no círculo, vamos supor. A primeira do resto é a forma que eu quero? Sim. Ah, ele vai conectar azul. Não, a primeira do resto não é a forma que eu quero. Ele vai pegar o outro resto, vai tirar a primeira e vai aplicar no outro resto da execução. É assim, vai, tá? Vamos ver que quantas formas estão quadradas. LF1. Ó, vamos ver quantos quadrados mesmo eu tenho aqui na minha lista 1. Vamos ver? Ó, LF1, lista 1, eu tenho um quadrado. Na minha lista 2 eu tenho 0, ó, me dá 0. E na minha lista 3 também tem uma. Ah, tem também. Então, é assim que a gente vai ter que ter um resultado. Mesmo para cada uma delas. Então, eu botei aqui LF1 quadrado. A LF2 círculos, são 2 círculos, né? E LF3 triângulos, são 3 triângulos. Você vai dar a resposta lá. Ó, olha as respostas. Ó, 1, 2, 3. Tá vendo aqui? 1, 2, 3. Ó, bem na hora que eu pedi. Tá certo? Bem certinho. E aqui, mais uma vez, temos check expect aqui, né, com alguns elementos. Se eu botar aqui, por exemplo, uma coisa errada, tipo, empty círculo, botar um aqui, ó, vamos fazer um errado aqui, tipo, posso só pra ver o que ele vai nos mostrar, vou dar um up, ó, apareceu um textinho lá. Ah, deu um erro, aí que eu faço? E tá dizendo que o valor da atual zero é diferente de 1, né, e 1 é o valor, que é o valor da linha 380, da linha... Ó, né, o valor esperado. O valor esperado é diferente, né, que o valor deveria ser 0, mas que tá 1. Aí ele me dá a linha 380. Aí eu vou aqui, ó, na linha 380. Se eu arrumar aqui, tá, vou botar o 0 direitinho, vou dar o subir. E tá tudo certo. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado, né, na explicação. Foi uma gravação bem longa, né, porque a atividade ela é bem longa, mas eu tenho certeza que aos pouquinhos a gente vai melhorando e gravando cada vez mais, né, as coisas e fixando os conteúdos, né? Bons estudos. Até a próxima. Tchauzinho.